dia a todos. Então, hoje a gente vai dar seguimento aos estudos com o capítulo 8, que vai falar do tratamento cirúrgico minimamente invasivo para pontos de fuga pélvico, originando refluxo venoso. Então, o tratamento os autores começam o capítulo relembrando da complexidade da anatomia pélvica, que forma uma grande rede interconectada, e o quanto isso é importante em casos de que vai haver alguma obstrução mais profunda, que vai servir como um shunt. Ele relembra que nem todas as veias são valvuladas nesse local, né? E o quanto isso pode trazer também diferentes quadros, diferentes apresentações para a doença venosa de origem nesse local. Lembra também que na gestação, pelo aumento do volume uterino e por aumento por variação hormonal, pode haver uma lesão dessas válvulas que pode voltar ao normal ou pode trazer consequências pós-gestação. E o dano da válvula junto com um gradiente de pressão favorável ao refluxo é o que é necessário para criar um refluxo venoso direcionado para as pernas, seja por via das colaterais do subcutâneo ou das tributárias da junção safeno-femoral. Lembrando também que o que ele fala no início, que a drenagem venosa, como muitas vezes não são valvuladas, o fluxo da drenagem se dá principalmente pela pressão negativa que ocorre em direção ao átrio e pelo movimento respiratório. Então, como uma abordagem diagnóstica desses pontos de vazamento da pelve, os pontos de fuga, ele determina o ultrassom como um exame fundamental e sempre que houver um caso de competência da válvula terminal e houver refluxo na manobra de valsalva, seja na junção ou em algum trecho da safena, tem que ser pensado na doença de origem pélvica. A avaliação da junção, ele considera aqui, né, nesse esquema gráfico, como os principais pontos de fuga, né? Pontos de fuga aqui onde está o número 1, obturatórios, os perineais e os inguinais. Mais adiante ele vai tratar individualmente de cada tipo, cada abordagem terapêutica de cada um desses pontos. E como se faz a avaliação com o ecodoppler, quando você vai mover o transdutor, começando na junção safeno-femoral, movendo o transdutor cranialmente em direção à região púbica, se vai avaliar o ponto obturatório, e a veia obturatória, que eles falam bastante que é o foco da nossa procura. Aqui a abordagem da parte posterior do membro, também lembrando os pontos de fuga de origem da glútea, aqui representado nas setas em azul, e em verde aqui o esquema do nervo ciático. Aqui então ele mostra a posição do transdutor para iniciar a procura na investigação na face posterior da perna, e aqui no esquema gráfico circulado no tracejado em vermelho a localização do nervo ciático, aqui na seta azul a veia ciática e o osso, e aqui numa visão longitudinal do nervo, e aqui tracejado no azul a veia do nervo ciático. Então, o que ele considera? Que um fluxo, né, digamos um refluxo menor de 1 segundo nesses pontos de fuga, né, de novo relembrando aqui que seriam os pontos de fuga que eles consideram como os mais importantes para se buscar o obturatório, pontos de fuga inguinais, aqui mais perto da espinha ilíaca anterosuperior, e os perineais. Então, o tempo menor de 1 segundo é considerado até normal quando se faz a manobra, porque representa simplesmente a forma da drenagem dos vasos. Que um refluxo durando mais do que esse tempo
vai nos guiar, vai nos colocar a pulguinha atrás da orelha para procurar alguma situação patológica. Então, sobre o fluxo espontâneo, né, através dos pontos de fuga na pelve, um refluxo espontâneo em qualquer um desses pontos, na posição ortostática, a gente deve investigar síndrome de congestão pélvica ou buscar alguma alteração ecográfica que mostre que aquela veia, que aquela dilatação, aquele tempo de enchimento alterado, possa ser um bypass superficial por alguma obstrução venosa profunda. Já um fluxo permanente em ortostatismo, nesses pontos de fuga, a gente deve continuar com o exame em decúbito e, sendo persistente esse refluxo, a gente vai pensar ou num shunt vicariante por uma hipertensão venosa, por uma congestão, e tendo alguma obstrução, a gente deve manter esse shunt e proceder com uma investigação adicional, com exames principalmente da veia renal e ovariana esquerda e exames laboratoriais procurando hematura e proteinúria. Se, por outro lado, esse refluxo desaparecer no decúbito, o paciente pode ser indicado um tratamento cirurgicamente minimamente invasivo, se houver algum outro caminho de drenagem. A avaliação, também os autores citam como de suma importância fazer a avaliação da pressão da veia ovariana esquerda, né? Porque ela é uma das principais fontes, dos principais achados na síndrome da congestão pélvica. Ele orienta fazer essa avaliação com o probe convexo na posição transversa e a gente vai começar a busca lateral aos vasos ilíacos. Com o probe, eles citam como ser uma fácil a identificação, como for ser uma fácil avaliação dessas veias, e a gente começa a localização anatômica para começar a busca entre a espinha ilíaca anterior-superior e a linha xifopúbica. E aqui ele mostra essa imagem como um achado clássico de dilatação de síndrome de congestão pélvica pela dilatação da veia ovariana, e aqui lateralmente, né, aos vasos artéria e a veia ilíaca comum esquerdas. Nessa situação, o que então eles preconizam que a gente vai encontrar? Um fluxo permanente na pelve, sendo uma síndrome de congestão, e a modulação, né, a alteração desse fluxo de acordo com o movimento respiratório é um achado favorável, é um sinal favorável a esse achado da síndrome da congestão pélvica. A avaliação, então, da avaliação da pressão da veia uterina, da veia ovariana esquerda, eles orientam fazer medindo a variação do fluxo na veia ovariana esquerda. E isso seria feito com alteração do ângulo de inclinação da maca através do POL test, que é um teste mais comum, até a gente acha na literatura, para avaliação de doença arterial, né, que quando vai se medindo o fluxo da veia, no caso aqui, se ficaria medindo o fluxo na veia ovariana, inclinando a maca, e no ponto à medida que vai inclinando, que vai acessar o refluxo, se traçaria uma linha imaginária em direção à linha do coração, e a altura dessa inclinação em centímetros vai determinar a pressão venosa. Procurei alguma coisa a mais na literatura, algum artigo que falasse sobre isso, ou alguma coisa que exemplificasse esse teste, eu não encontrei. Então, e as primeiras considerações, né, que ele vai falar, e vai ser assunto da nossa próxima reunião, o tratamento específico de cada ponto de fuga, mas como considerações gerais para o tratamento cirúrgico minimamente invasivo desses pontos, eles fazem uma citação ao Dr. Claudio Franceschi, né, como sendo o pioneiro, e graças a ele, as investigações e as descrições ecográficas e de tratamento dele, que se pode ter essa possibilidade de tratamento hoje em dia. É um tratamento cirúrgico minimamente invasivo, de fácil execução,
a princípio, podendo ser feito com anestesia local e deixando o tratamento endovascular se houver a síndrome de congestão pélvica. Eles citam que os autores têm já uma grande experiência de mais de 300 casos tratados e que 97% dos pontos de fuga tratados em mulheres são pontos de períneo e pontos inguinais. A profundidade desses vasos no tratamento, eles consideram até 3 milímetros perineais e 30 milímetros na região inguinal. A marcação tem que ser feita pré-operatória com um Doppler linear de alta resolução, com o PRF baixo, que vai pegar velocidades, fluxos baixos, colocado entre 0,75 e 1. Eles não usam, isso eu achei interessante, eles não usam antibiótico terapia de rotina, pensando em pontos, tratamento cirúrgico de região perineal, né? Eles não usam. Fazem o fechamento da pele com cola, com cianoacrilato, e eles usam no pós-tratamento, como rotina, a meia elástica 4 semanas e uma profilaxia com heparina de baixo peso por 10 dias. Como complicações desse tratamento, eles consideram um tratamento fácil, de seguro. Dos 366 pontos já tratados, eles não tiveram nenhum caso de TVP ou de embolia, ausência de equimose, de hemorragia, de neuralgia ou infecção ou alguma flebite, nada de complicações, exceto um caso de sangramento no pós-operatório imediato, que foi num tratamento de um ponto inguinal. E também ele encerra o capítulo ali, enfatizando a ausência dos riscos que teria para tratar esses pontos de fuga se fosse comparando com um tratamento endovascular, onde os profissionais estariam expostos à radiação, onde haveria maior risco de complicações, de sangramento, e enfatiza o quanto é importante, o quanto é fácil e o quanto é eficaz o tratamento minimamente cirúrgico. Isso é o que a gente já havia programado então para hoje. A seguir no capítulo, na próxima encontro, vai ser falado sobre o tratamento específico de cada ponto de fuga, dos pontos da região obturatória, os inguinais e os perineais especificamente, como é realizado cada um desses pontos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque até onde a gente sabe, aqui não é um tratamento assim cirúrgico que se faça de rotina. De repente, sim, quando se faz um tratamento cirúrgico de varizes, quando se vai buscar varizes perto da crosta, numa recidiva, muitas vezes vai tentando esqueletizar e remover, né, fazer a tubectomia de veias até ali perto da região do não vejo sendo feito aqui com uma frequência tão grande como ele recomenda a anticonista no capítulo do livro. Vamos aqui pela ordem aqui da tela, doutor Marcondes. Qual a sua Na opinião? verdade, isso. São muito poucos os serviços no Brasil que chamam atenção para isso aí, esse olhar para o andar de cima que a gente fala. A gente tem a visão muito tosca de olhar as varizes da virilha para baixo. Dificilmente, assim, de uma maneira geral, todos os profissionais não têm esse olhar para o andar de cima, sabe? Começa por aí. Então, assim, ele não pensa em ponto de fuga. Isso começou a crescer muito, assim, entre nós, com a vinda do monedeiro para cá. Ele, pelo menos, me chamou a mim a atenção alguns anos atrás, porque o monedeiro começou a falar de varize pélvica, que eu, sinceramente, até muito pouco tempo, assim, pouco tempo não, já tem um tempo, né? Eu não tinha esse olhar, sabe? Eu não sei se eu tenho honestidade de falar isso, porque eu não tinha essa visão, assim, né? Não pesquisava se a paciente tinha dor pélvica depois de ter relação de manhã, por exemplo, ficava o dia todo com dor pélvica, porque é muito raro,
são poucas, não é a tônica do consultório. Não sei se é pouco investigado, mas a gente vê pouco, né? Então, na anamnese, é um dado importante para pesquisar varizes pélvicas. Isso é muito importante. Primeiro ponto. E o segundo, assim, minha experiência é muito pequena com esse tratamento desse tipo. Eu estou curioso para ver o que ele faz com esse tratamento. Eu me limito realmente a ficar ali na pelve, a não ser quando é um nutcracker, né, que a gente tem que tratar mesmo. Nós já embolizamos aqui a ovariana. O meu parceiro de cirurgia, ele é endovascular, e eu não faço endovascular, mas o meu parceiro faz. E a gente apareceu algumas varizes pélvicas aqui que a gente tratou com mola. É pouca experiência que eu tenho, não tenho muitos casos, apesar de ter uma clínica grande, não tenho muitos casos, mas é essa visão que eu tenho, sabe? Uma visão que chama atenção. Toda vez que eu escuto essa aula, eu puxo a minha orelha e falo assim, ó, você tem que olhar mais para o andar de cima, investigar melhor essa queixa, porque às vezes passa muito batido e a gente não consegue diagnosticar. É essa a visão minha. Eu tenho a impressão que a gente acaba olhando mais quando tem aquelas recidivas, né? Ou varizes da coxa posterior ali, que parece que chama mais atenção. Doutora Bernardes? Bom, eu achei essa leitura de hoje muito interessante, porque a gente, normalmente eu também, da mesma forma que o Marcondes, eu não tenho o hábito de investigar o andar de cima, né? Então, e agora estava pensando, a gente tem todas as salas da clínica, cada sala tem um ultrassom, e, se não me engano, quase todos, ou acho que todos têm transdutor convexo, né? E eu nunca olhei uma veia ovariana de um paciente, né? Nunca, porque a gente fica com aquele dogma que tem que trocar o transdutor, tem que examinar mais para cima. Prometo que eu vou fazer isso. Vou começar durante o exame, trocar o transdutor, que é uma coisa tão simples, colocar ali e começar a olhar a veia ovariana. É claro que imagino que no início talvez seja mais difícil de encontrá-la, mas à medida que a gente começa a se adaptar, isso fica que nem... Hoje a gente, por exemplo, quando vai olhar a safena para fazer o laser endovenoso, aquilo é fácil de achar. A gente, às vezes os pacientes estão olhando junto e dizem, mas não estou vendo nada. E a gente está vendo até as válvulazinhas da veia. Então, imagino que talvez seja a mesma coisa para o ovariano, né? E também achei muito interessante a identificação do nervo ciático, e procurar varizes do ciático também é uma rotina que a gente não tem, né? E que vale a pena fazer, né? De ter esse olhar maior para as veias pélvicas. A gente também não tinha, até uns 2, 3 anos atrás, nenhum caso diagnosticado de varizes pélvicas. E a gente sabe que, estatisticamente, as varizes pélvicas, para serem tratadas, elas tem que haver uma seleção bem boa. E a gente não fazia essa seleção. E justamente também pelo Dr. Monedeiro, por acompanhar ele lá na PUC, quando eu vinha visitar o Dr. Júlio, por exemplo, a gente começou a prestar atenção mais nesses sintomas, e mais ou menos de uns 3 anos para cá, a gente deve ter aproximadamente uns 5 ou 6 casos tratados, né? Então, porque nós temos um colega aqui na cidade também que faz endovascular, e ele tem experiência grande com essa área de embolização de varizes pélvicas. Então, a gente encaminhou esses 5 pacientes para ele ao longo desses anos, e todos eles tiveram melhora significativa no Aberdeen, no questionário de qualidade de vida. Então, a gente sabe que realmente se beneficiou esses pacientes. Esses foram bem selecionados, mas são casos que a gente antes deixava até de diagnosticar. Então, é isso. Acho que a minha contribuição seria falar um pouco da nossa experiência e dizer a nossa não experiência de procurar examinar a pelve. Uhum.
Doutora Fernanda? Oi, bom dia. Antes da aula eu li o artigo, né, e eu até anotei aqui que ele começa falando que para uma investigação diagnóstica completa dos refluxos das veias nas pernas, os pontos de refluxo pélvico também devem ser investigados. Isso me chamou muita atenção, né, exatamente pelo que o doutor Albernaz, o doutor Marcondes falaram, que ainda não faz parte, né, da nossa rotina. Alguns pacientes nós investigamos, mas o capítulo coloca que isso deveria fazer parte da rotina, né, de investigação de todos os pacientes com doença venosa na perna. Então, eu acho que a grande ajuda, o grande aprendizado, né, que esse capítulo vai nos trazer, que nós estamos a recém-iniciando, é exatamente isso, vai ampliar a nossa visão e que a gente consiga colocar na nossa rotina, começar a fazer essa investigação, que hoje nós tivemos algumas pinceladas, né, o que procurar, e realmente é uma questão de técnica da gente colocando no nosso dia a dia e aperfeiçoando, realmente colocar na nossa rotina de diagnóstico a investigação, a investigação de refluxo venoso pélvico. E doutor Álvaro? Olá. Então, é um assunto que veio justamente no Dia Internacional da Mulher, né? Um assunto exclusivamente feminino, foi bem interessante. Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, esse tipo de pesquisa ela tem que realmente fazer parte da nossa rotina. Eu, quando comecei a fazer ultrassom, eu sempre me preocupei de buscar a causa de onde vinha o refluxo. Então, muitas vezes a gente tinha refluxo de safena na coxa, tanto na parte da perna como até o terço médio, e a crosta normal. Isso, poxa, mas de onde está vindo tudo isso? Então, acabava, às vezes, achando os refluxos de veia pudenda. E eu lembro muito bem que quando a gente começou a operar junto com outros colegas aqui, que a gente fez um consórcio de operar junto para poder facilitar e acelerar as cirurgias, eu levava os pacientes com veias vulvares, com veias perineais, e todo mundo ficava questionando, poxa, como é que tu fica pesquisando, fica mexendo nesses lugares aí? Eu digo, olha, eu acho que é super importante a gente ficar buscando as causas. Então, assim, as veias glúteas e as veias vulvares, e veias que estão na parte posterior, que nutrem a face posterior da coxa, tem sempre uma causa próxima da perineal ou pudenda, porque nas multíparas é mais comum tudo isso. Só que antes da gente trabalhar com espuma, toda vez que a gente mexia nessas varizes, era uma consequência natural que era um hematoma muito grande que se formava. Eu não sei como o autor ele consegue fazer assim tamanhas mínimas dissecções e ligares, porque são veias extremamente frágeis, principalmente quando a gente vai abordar veias vulvares e veias perineais, próximo à vulva, na face medial da coxa. Então, assim, eu trabalhava com a dissecção e fazendo a ressecção cirúrgica. Os hematomas eram imensos. Na parte vulvar, tínhamos uma espécie de um edema pós-operatório, mas como isso já era uma rotina, esse edema, porque eu acho que mexia com a parte linfática também, durava em torno de 15 dias, já avisava tanto a esposa quanto o esposo, que a família toda que vai inchar bastante, porque são veias bem significativas, justamente nas multíparas. Com o advento da espuma, eu melhorei esse processo de tratamento. Então, hoje eu faço a pesquisa também. Eu acredito que assim, eu faço pouca pesquisa em relação à veia ovariana, e nesse sentido a gente às vezes acaba deixando de tratar causas do andar mais acima ainda. Mas em relação ao tratamento, o que eu tenho considerado? Que o uso da espuma, se eu conseguir diagnosticar que vem daquela região, e se eu estiver conseguindo, através do ultrassom, localizar pelo probe, fazer a punção e inserir a espuma, ela vai fazer todo o segmento até a região onde vai estar o ponto de origem. Mas e se eu passar um pouco mais desse ponto? Teoricamente, eu vou estar embolizando varizes da região pélvica, que também são varizes. Eu costumo sempre fazer uma pergunta para o paciente, porque esses pacientes, hoje, a grande maioria, fizeram ou laqueadura ou fizeram cesariana, se quando
na hora do parto, ou quando em uma cirurgia pélvica, o médico comentou: olha, você tem muitas varizes no útero. E a observação é interessante, porque boa parte dos obstetras comentam isso com o paciente, porque as varizes uterinas, no momento de fazer a cirurgia da cesariana, elas estão muito presentes, isso muitas vezes dificulta na cesariana. Eu tive a oportunidade de auxiliar muito cirurgia obstétrica, e esse era frequente a gente encontrar varizes em volta do ovário, varizes em volta da tuba e varizes em volta do útero. Então, assim, isso chamava atenção. Os obstetras não gostam disso, porque atrapalha, sangra muito na cirurgia. E eles geralmente comentam isso: olha, filha, você vai ter que depois procurar um vascular, você tem muitas varizes aqui. É comum o obstetra comentar isso. Se vocês observarem, eles sempre comentam, porque é uma situação que chama muita atenção. Claro que no período do parto está bem aumentado. Então, isso leva a gente a focar a pesquisa muito mais intensa. E é claro que a pesquisa também vai para as multíparas. É muito difícil você pegar uma nulípara com varizes pélvicas. Isso é uma observação bem importante. Mas, voltando ao foco da aula, eu acho que a pesquisa ela é fundamental. Mais uma vez, eu chamo a atenção que o médico que acaba tendo o ultrassom e tendo a oportunidade de pesquisar, ele deve pesquisar, ou o colega que vai pedir para ser feito ultrassom tem que solicitar: olha, pesquisa bem o andar de cima. É o caso do Marcondes, que tem um colega bom que faz vascular, né? Então, acho que essa pesquisa ela é fundamental. Na próxima aula, quando tiver a abordagem, a forma de ligadura, eu quero prestar muita atenção, porque hoje eu só uso espuma nessa região. Eu vou te dizer, Álvaro, que quando eu estava lendo, eu pensei a mesma coisa. Tive esse pensamento assim, pô, mas por que ele faz cirurgia? Porque não faz espuma, né? Porque parece tão mais fácil e Prático. então, primeiro mais prática, a primeira coisa que a gente pensa. Também acho que vai ser bem interessante o porquê e a forma como eles abordam. E também o que me chamou a atenção nesse início é bem essa questão da gente buscar, de procurar mais a doença pélvica, porque muitas vezes os pacientes não chegam falando. As pacientes têm vergonha, às vezes, de falar que tem dor na relação, ou às vezes acabam considerando aquilo como uma coisa normal, que sempre foi assim, que é assim, e tem vergonha de falar, às vezes passa por no período menstrual, a congestão pélvica às vezes passa como, eu tenho muita cólica, é dor do período menstrual, e muitas vezes também essas pacientes, se a gente for perguntar, elas contam que durante a gestação, e principalmente no último trimestre, surgiram varizes na vulva, né? Que às vezes até elas sentiam para dentro dos grandes lábios, para dentro do canal vaginal, e que na vulva apareceram muitas varizes que dilataram bastante e depois do parto diminuíram. E que às vezes, no período menstrual, elas aparecem de novo, às vezes depois da relação, dizem às vezes que fica alguma veia saltada e a minha percepção é que elas se incomodam com aquilo, mas muitas vezes acabam achando que é uma coisa que não tem o que fazer, alguma coisa normal, por vergonha, não chegam falando numa primeira consulta se a gente não questionar e não for atrás disso. A pergunta da dispareunia, eu acho que ela sempre tem que estar presente quando a gente está avaliando o paciente. Eu faço a avaliação do paciente sempre com uma técnica de enfermagem junto comigo. Então, toda vez que vai fazer vai levantar o shortinho, eu percebendo que tem alguma alteração, eu peço para levantar e puxar a calcinha e faço a pergunta. É claro que a gente tem o diagnóstico diferencial de uma DIP, de uma doença inflamatória pélvica, mas a dispareunia ela é muito presente na presença das dilatações e a dor no período pré-menstrual. Acho que é quando o paciente já na nossa investigação ou na anamnese pré-exame, a gente deve incluir essas perguntas sempre de forma que a paciente seja muito clara e possa explicar. E outro fato, se a paciente é multípara, a gente já focar na pesquisa. Uhum. Isso então. Fernando, eu mandei um e-mail para você, se você puder compartilhar, só para o pessoal ver o slide do monedeiro, que está muito didático. Eu explicar ele aqui, você coloca ele na tela. Já está compartilhado. Ou se tu quiseres compartilhar, Marcondes, tu consegue compartilhar daí também. Não, mas é porque... Não, mas não está na minha tela aqui, sabe? Eu mandei para o Bernardo exatamente para...
Tá. para que um de vocês dois compartilhe e aí eu explico aqui. Uhum. Eu mandei para o Albernaz os 3 e-mails. Eu tenho 3 e-mails do Albernaz. 3. Marcondes, enquanto não abre o e-mail, eu vou te fazer uma pergunta, que você é o experiente. Numa região pélvica, você acredita que o percentual de uma espuma que vai ser usada, você usaria a concentração maior, acima de 1, ou você usaria concentrações mais baixas, de 0,5 ou 0,25? Qual a sua... Acho que 3, sabe, Álvaro? Porque é uma região de muita pressão ali, sabe, dentro da pelve. Tronco, Eu né? não creio que uma concentração muito baixa vai resolver ali, sabe? Você pega, por exemplo, uma ovariana. A ovariana é uma veia que, quando ela dá para ser calibrosa, eu já vi no ultrassom ovariana. Coisa que eu não imaginava ver uma veia ovariana no ultrassom. Eu vi uma veia ovariana no ultrassom. Meu ultrassonografista aqui me mostrou. Uma paciente nossa com varizes pélvica, que nós embolizamos com mola. Não foi espuma, não. Fizemos mola. E eu vi um ovariano no ultrassom. Eu nunca tinha visto. Eu não imaginava ver, né? Conseguiu ir, Albernas? Sim. Agora, as poucas vezes que eu usei, Álvaro, usei 3%. Certo. Mas você usou na ovariana ou usou já na região pélvica, subindo? Na região pélvica, né? Região pélvica, é. Certo. Olha que slide legal isso aí, ó. Uhum. Tá vendo que tem essa linha verde? Ela é o limite entre a parte intrapélvica com a parte extrapélvica. Então, ele considera 2 pontos de fuga, a ovariana e a ilíaca, saindo da cava. E a paravertebral também, mas menos. Da ovariana, ele acha que o refluxo vai para o ligamento redondo, do ligamento redondo vão para as varizes vulvares. E da ilíaca, são 3 pontos, a pudenda, obturatória e glúteo inferior, que provocam varizes nos membros inferiores e varizes na região posterior e poplita e gemelar lá da glútea. Então, eu achei esse slide muito didático. Não sei se vocês estão... Bem didático. Para se ter uma visão anatômica, né? Da onde está vindo, da onde procurar, muito bom. O slide é dele mesmo, é ele que criou esse slide. E o Monedeiro mexe muito com isso, né? Uhum. Então, eu deixo esse slide para vocês. Depois, se o Bernardo puder distribuir aí para todo mundo, Pode para passar. ter guardado Com o certeza. slide, eu acho que é um benefício, né? Uhum. Ainda, Álvaro, que a gente falando sobre tratamento com espuma, né? Imagino que o que eles vão talvez se posicionar mais adiante contra espuma, porque não contra espuma, mas em preferência do tratamento cirúrgico, porque eles falam na questão de abordagem diagnóstica e nas considerações para o tratamento cirúrgico, é que sempre a gente deve avaliar se existe outro caminho de drenagem suficiente pélvica. Então, talvez pela questão da espuma não ser esse tratamento tão direcionado, específico para um ponto só, podendo migrar para outros, talvez em função disso eles vão defender o tratamento cirúrgico. É como Porque... o nosso... Desculpa, Marcondes, pode falar. Não, porque é aquilo que a gente fala, a espuma é ecovigiada, né? Ela não consegue, você não tem controle sobre ela. Então, isso que a Daiane comentou é fundamental, porque a gente fica sempre assim, pensando, não, eu vou jogar espuma, ela vai ali, vai fechar aquela veia e tal. Ela não vai fechar aquela veia, ela vai esparramar dentro da pelve. Às vezes você provoca... Nós tivemos um paciente aqui que ficou com dor pélvica 6 meses, que provocou uma inflamação, não sei se uma flebite, o que aconteceu, mas a mulher ficou com dor, e chegava no consultório, doutor, está doendo muito minha pelve, eu tenho dor, acordo e durmo e acordo com a dor, porque a espuma esparramou lá dentro de um jeito que flebitou as veias da perna da pelve dela toda. Então, assim, flebitou e eu acho que não fez o efeito que a gente quer, que é a esclerose da veia, né? Então, tem que ter muito critério. Então, tem que se pensar muito quando você vai tratar um paciente dessa com espuma, o volume que você joga,
para onde você está jogando, tem que ter certeza do ultrassom, você tem que ter segurança do que você está fazendo. Não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que você falou bem em relação à questão do volume que se joga. Mas, Marcondes, vou advogar a favor da espuma em relação à ligadura, porque assim, a ligadura você liga ela já muito próximo, você não vai abordar uma veia talvez mais que 3 centímetros de profundidade. E a espuma ela vai conseguir trabalhar pelo menos algum ramo superior a isso, uma vez que você conectou ela, levou através do ultrassom e conseguiu verificar. E pelo ultrassom você vai conseguir chegar até um determinado ponto, vai vigiar até um determinado ponto. Então, acho que o que você abordou, assim, o volume, talvez seja um fator que mereça uma atenção especial. Porque se você jogar um volume maior, você vai acabar embolizando, vai fechar, flebitando tudo para cima, sem sombra de dúvida. É um risco real. Isso. Essa história de volume é uma regra geral na espuma. As pessoas eu vejo fazer, alunos que vêm aqui fazer o curso, preparam, por exemplo, eu sempre faço a espuma de baixa concentração, 1:1 de ar. Eu alterei o Tessar, eu não faço 4:1. Então, 0,25, por exemplo, eu uso 1:1. Aí fica um volume pequeno de espuma na seringa de 3 ml, que aí eu opto pela de 3, porque eu faço com 3,5. Aí o colega vai fazer uma esclerose numa veia reticular de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Ele pega e joga aquele volume todo de espuma. Não pode. Então, o volume de espuma ele tem que ser criterioso em todos os sentidos, principalmente em varizes reticulares e na pelve. Porque se você injetar um grande volume, você vai ter dor de cabeça, sabe? Porque o sistema venoso é fechado. A espuma vai e migra para onde ela quer e vai flebitando veia para o mundo afora. Então, você tem que ter cuidado e fazer ali. A veia ficou branca, para. Às vezes você faz meio ml só, pronto. Isso é regra geral. Isso aí tem que ter cuidado. Na pelve é a mesma coisa, não é? Porque a veia tem uma pressão negativa. Você injeta 2 litros de espuma numa veia periférica e ela aceita, porque a pressão é negativa. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o colega pensa, eu vou jogar muito, eu quero fechar bem aquela veia. Não é bem assim. É um pouco só o suficiente para a veia encher e aquilo vai flebitar ela vai esclerosar e com a compressão e tal, enfim. Então é regra geral, sabe, Álvaro? Uma lei que eu tenho aqui de falar para os colegas: injete pouco. A força de injeção é pequena, só pronto, encheu a veia, para. Às vezes é uma veia desse tamanhozinho, 1 centímetro. Você injeta ali, a veia desapareceu, pronto. Joga fora a Imagina uma espuma perfurante. mesmo, joga dentro da paciente. Imagina a perfurante, então, né, Marcondes? A gente tem uma experiência de... Como é que é? Ele falou, imagina a perfurante. Acho que o áudio do Marcondes ficou cortando ali. A perfurante? Você perguntou, Álvaro? O risco de você levar isso para uma perfurante quando você está próximo dela, se você não obedecer essa regra do volume. Isso. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é o tilt test que foi falado nesse capítulo. E isso me lembra também que a gente deve fazer esse tratamento, eu imagino, esse vazamento pélvico, se for usar espuma para cima, usar com o paciente em Trendelenburg, porque a gente vai conseguir esvaziar a veia. Nós estamos injetando no local onde supostamente tenham muitas varizes, né? Que, como eu também participei de auxílio em cesariana, e a gente sabe que quando existem varizes pélvicas, é um emaranhado volumoso de veias mesmo, né? Então, eu imagino que você vai jogar espuma para lá, se essas veias estiverem cheias, não vai fazer efeito nenhum. A espuma não consegue, a espuma vai andar, mas o esclerosante da espuma ele é neutralizado por uma pequeníssima quantidade de sangue. Então, chamar atenção que quando a gente faz a espuma para cima, a gente faz sempre o paciente tenta esvaziar a pelve, fazer como se fosse o tilt test, mas fazer em posição de Trendelenburg.
E na minha experiência também, eu acho que agora fiquei muito curioso, porque eu costumo fazer espuma concentração alta, tipo 3% para cima, e faço volume grande também. Agora mesmo, semana passada, fizemos uma senhora, eu acho que foi 5 ml de cada lado de espuma. Ela tinha um vazamento pélvico grande, uma senhora já com seus 70 anos, e ela multípara e com bastante varizes posteriores de coxa. E a gente está tratando isso em etapas, né? Nós já fizemos todas as veias das pernas, e essa parte superior glútea, ela tinha vazamentos pela parte posterior e tinha vazamentos inguinais. E a gente foi fazendo um pouco de espuma em cada um desses, somando tudo, deve ter dado praticamente 10 ml de espuma, 3%. Então, isso aqui fica uma opinião que a gente vai precisar. Eu estou bem curioso do que eles vão sugerir mais adiante, né? Sinceramente, eu acho que se a gente fizer pouca quantidade de vazamento pélvico, eu tenho uma impressão que não vai resolver, né? Ou com baixa concentração, por exemplo, porque são veias que têm um fluxo maior. Mas nós vamos ver o que vem pela frente, o que o autor sugere em relação a isso. Marcondes, quando tu faz pélvica, tu também faz tão pouquinho volume assim? Ou faz um pouco? Não, eu tenho experiência muito pequena, sabe, Bernardo? Eu não tenho 10 casos tratados de varizes pélvicas com espuma. É um volume pequeno. Sempre que tem ovariana muito calibrosa, eu peguei umas 3 ou 4, a proposta é a endovascular com mola, sabe? Uhum. Não me arrisco a fazer. Agora, quando eu vejo um ponto de fuga na região perineal, ali ligamento redondo, aí é um ponto de fuga alimentando uma varize, um anel safeno ou uma safena acessória anterior, aí a gente faz uma injeção de pouco, às vezes, 1 ou 2 ml de espuma, 3%, sabe? Tentando achar bem o ponto de fuga. É um ponto ruim de funcionar, porque é doloroso, região perineal, sempre a sensibilidade é alta. Então, assim, eu injeto com agulha 27, procuro pôr uma agulha fina, não pôr uma agulha muito grossa. Se você faz um botão anestésico, você perde um pouco o parâmetro da veia. Então, assim, não é um procedimento tão simples de ser feito, assim, igual aparece. Ah, não, você vai lá no buraquinho, você palpa o buraquinho da veia, vem com a agulha, joga e tal. Eu confesso a você que a posição do probe, do ultrassom, a sua mão, a paciente, a perna da paciente, o paciente Trendelenburg, é uma, é uma ginástica, sabe? Não é uma coisa simples de fazer. Eu tenho muito poucos casos tratados, mas eu confesso que os primeiros casos eu tive uma dificuldade enorme, porque ou você vê com ultrassom, ou você funciona, você pega a veia, você injeta, o paciente queixando de dor. Então, assim, não é uma coisa simples, não. Mas tento fazer volume pequeno, porque, na verdade, eu não vejo o tamanho lá. Assim, tem varize pélvica, tem varize na pélvica. Eu fico imaginando que eu tenho que fechar aquela torneirinha que está ali, sabe? Porque acabar com todas as varizes pélvicas, eu creio que eu não vou acabar. Então, eu jogo a espuma para ela ficar por ali, sabe? É essa a intenção, mas confesso a você que é um malabarismo danado, viu? É jogar aquelas 3 bolinhas para cima, assim, você ficar probe, a paciente, a posição pélvica, o paciente com as pernas abertas, você com a mão ali, quer dizer, não é muito fácil. Não. Às vezes que eu fiz, e a veia pélvica ela vai ali entrando na região do lábio, então você vai injetar ali, é muito sensível, então normal. E o insucesso muitas vezes é a tônica, você não consegue a primeira vez, aí o paciente fica com medo, doutor, mas você tem que fazer, aí você tem que convencer o paciente, então não é uma coisa muito fácil. Bom, então tá, pessoal. Quero agradecer a todos. Pelo jeito, vai ser um assunto que vai dar bastante discussão. Só agora com a introdução, a gente já conseguiu gerar bastante pautas, uma discussão bem enriquecedora. Então, aí semana que vem a gente continua com o tratamento cirúrgico dos pontos de fuga específicos. Bom, muito obrigada a todos e até mais.